Vocês perguntam, eu respondo. A pergunta desta semana é a seguinte: qual a diferença do pretérito e do perfect? Então, aqui uma pessoa me enviou uma pergunta. Seria ótimo, parabéns pelo seu trabalho, me ajuda muito. Uma dúvida, aproveitando, qual a diferença de usar o passado simples, exemplo ging, e pretérito, exemplo bin gegangen? Quando se deve usar uma e a outra? Aqui se houve uma confusãozinha, a conjugação do verbo gehen. O ging, na verdade, é o pretérito, que seria o pretérito imperfeito do indicativo. E o bin gegangen é o perfect, tá? Então, inverteu aqui a ordem, mas não tem problema. Então, nesse vídeo, eu apenas vou colocar as informações mais importantes, que são as diferenças do pretérito e do perfect. A primeira questão é que o pretérito, na verdade, ele é mais usado para a escrita, tá? E o perfect é mais usado para a fala. Mas, o pretérito, ele é usado para a fala da linguagem formal. Então, existem situações, existem ambientes nos quais nós vamos sim usar esta conjugação. Que seria, por exemplo, numa comunicação empresarial, digamos que você está numa reunião com os teus chefes, com os teus clientes, então você precisa sim usar essa linguagem formal. Ou os noticiários na televisão, na rádio, elas também são todas nesta conjugação, certo? Já a conjugação do perfect, nós vamos usar uma linguagem informal. Perfect é mais usado nesse sentido. O perfect ele é mais exclusivamente usado para falar. Então, mas seriam falas da linguagem informal. Que seriam, então, conversas entre amigos, parentes. Outra comparação aqui, o pretérito. Fala-se sobre um passado que já aconteceu há muito tempo atrás ou um passado que já está concluído, que não é mais realidade sua agora neste momento. Já o perfect, nós vamos falar sobre um passado que acabou de acontecer. Alguma coisa que aconteceu hoje, ou ontem, ou semana passada. Então, vamos aqui na comparação das frases. Como que elas ficam? É isso que, na verdade, é mais interessante para vocês, né? Então, como é que fica a estrutura da frase no pretérito? Kam gestern spät nach Hause. Aqui nós estamos usando como verbo principal o verbo kommen. Claro que aqui ele está conjugado de acordo com o pronome pessoal. O verbo kommen aqui é o nosso verbo principal. Já a frase no perfect. Ist gestern spät nach Hause gekommen. O que acontece aqui? Primeira questão, o perfect. Nós vamos sempre usar ou o verbo auxiliar sein ou o verbo auxiliar haben. Eu já tenho vídeos exclusivamente gravados sobre esse tema do perfect. Então, não entendeu o que eu estou falando aqui? Eu vou deixar o link abaixo para vocês darem uma olhada sobre esse assunto. Então, no perfect, nós vamos ou usar o verbo haben ou o verbo sein. Aqui o verbo sein, obviamente, está conjugado de acordo com o pronome pessoal do sujeito. O verbo auxiliar sempre vai estar próximo do sujeito e conjugado. O verbo kommen, o que aconteceu com ele aqui? Ele fica no final da frase e ele vai continuar sendo o nosso verbo principal. Então, aqui existem as duas comparações. É a mesma frase, mas uma está no pretérito e a outra está no perfect, certo? Então, essas são as diferenças mais básicas e mais importantes destes dois tempos verbais. Eu espero que eu tenha esclarecido e qualquer dúvida vocês podem comentar abaixo.